Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa Salé, eu sou terapeuta homeopata e este é o canal Homeopatia e Bem-Estar. No vídeo de hoje eu gostaria de contar para as mães motivos para tratarem seus filhos com homeopatia. Quando nós nos tornamos mães, nós ouvimos um verdadeiro chamado aos cuidados da nossa saúde, porque nós sabemos que da nossa energia depende o bem-estar dos nossos filhos. Nós não temos como gerar nem nutrir uma vida saudável se nós mesmas não estamos bem. E estar bem é muito relativo, porque cada pessoa tem o seu ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Por exemplo, algumas pessoas passam uma vida inteira tendo o sono interrompido. E elas, como elas não conhecem outra realidade, outra noite de sono, elas pensam que isso é normal e acabam convivendo com isso de uma maneira ok. Outras pessoas têm digestão super lenta e após cada refeição elas precisam abrir o botão da calça, soltar gases. Isso é um incômodo, mas às vezes a pessoa é tão acostumada que ela pensa que isso é natural, que acontece com todo mundo e que não seria possível levantar da mesa sem sentir essas coisas. E para outras pessoas, qualquer mal-estar já dá uma reviravolta no seu dia. E para outras, suportar a dor, suportar incômodos é algo natural e automático. Na verdade, existem pessoas que podem até se ferir gravemente e elas não sentem dor. E eu estou gravando esse vídeo para a mãe que quer parar de sentir pequenos desconfortos no dia a dia, que quer se conhecer, que quer se preparar, quer preparar o ambiente para que tenha mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a família inteira, a mãe como o filho e todos que estão ao redor. Obviamente que tudo que você ouvir aqui, que eu disser, não vai substituir uma consulta com o seu terapeuta homeopata ou com o seu médico. O meu intuito aqui é alertar você de que viver com mal-estar, com desconfortos, tomando aspirina porque está com dor de cabeça, fluoxetina porque está no puerpério, omeprazol porque não está com ardência no estômago, ou lactopurga porque não consegue ir aos pés, isso não é normal. E existe sim uma homeopatia que pode te ajudar. Ok? Então vamos lá? Você sabia que a grande maioria dos problemas que nós temos diariamente podem ser tratados com uma terapia energética, que raramente provoca efeitos colaterais? E isso é porque antes mesmo de uma doença se instalar realmente no nosso organismo, o nosso campo de energia é afetado. Então, quando a gente usa uma terapia energética, nós estamos também prevenindo doenças. Além de tratar a doença em questão, a gente está prevenindo, a gente já está se preparando, preparando o nosso organismo. A homeopatia, por exemplo, trata de problemas agudos até crônicos. Trata de problemas que aparecem na gestação, por exemplo. Então, ela consegue cuidar da mulher de uma forma completa, aliviando dores físicas, equilibrando o seu mundo emocional. E nós sabemos que durante a gestação e o puerpério, nós sofremos muitos altos e baixos. Nós podemos usar a homeopatia também durante o trabalho de parto. Nós podemos nos beneficiar da homeopatia para tratar problemas com relação à amamentação. Para os bebês, quando eles têm cólicas, quando eles têm sapinho, quando os dentinhos estão crescendo, quando tem uma garganta inflamada, alergias. Enfim, o que eu gostaria aqui era de mostrar a você que existe uma homeopatia perfeita que pode se encaixar no seu quadro ou no do seu filho. E a homeopatia é uma terapia extraordinária para esses problemas mais comuns, mas também para problemas mais graves. E mesmo que você tenha algum problema que não será curado, você pode amenizá-lo com um tratamento homeopático. Tratando essas pequenas enfermidades que a gente tem, essas pequenas desarmonias que a gente tem no dia a dia com a homeopatia, de forma natural, nós vamos permitindo que nós mesmas e os nossos filhos tenham muito mais saúde e longevidade, porque a gente já está protegendo eles contra doenças. A homeopatia ela age diretamente na nossa força vital, na nossa energia. E ela trabalha estimulando o organismo a voltar ao seu equilíbrio, ao contrário,
de um remédio alopático que faz efeito por uma reação bioquímica. Para você conseguir entender melhor isso, né, melhor essa diferença, eu vou dar o exemplo de uma tosse que aparece no livro que se chama Aos que se tratam pela homeopatia, da Célia Regina Barolo. Ela diz assim: quando uma criança está com tosse, o homeopata encara esse sintoma como uma reação do organismo. Ele entende que a criança está tossindo porque tem necessidade de expelir o catarro, de expelir alguma coisa que está fazendo mal. Mas, e do ponto de vista homeopático, o medicamento é indicado para provocar no organismo um conjunto de reações que levem à cura da tosse. Mas o mais importante não é suprimi-la, é fazer com que o organismo reaja de tal forma que desapareça a tosse por uma falta de necessidade e não por supressão, como é o que acontece quando tomamos um remédio alopático. Agora, mamãe, observe. Depois de um tratamento alopático, a criança pode até ter parado de tossir, mas a energia dela geral, né, o bem-estar geral, ela está melhor, ela se sente melhor? Né? Quando, por exemplo, a gente tem uma diarreia, o nosso organismo provoca diarreia porque ele está tentando eliminar alguma coisa. E então, quando a gente come alguma coisa estragada, nós temos vômito e diarreia, né? O nosso organismo é muito sábio, ele tenta expelir o que causou o problema com um movimento maior da musculatura do intestino. E o remédio alopático, ele consegue inibir esses movimentos. E os elementos nocivos, eles acabam permanecendo no nosso organismo por um tempo muito maior. E o mal que esse processo todo causa ao organismo, né, que essa supressão causa ao organismo, aparece muito mais tarde. Geralmente a gente nem liga uma coisa com a outra. Então, o que acontece? A gente cura a diarreia, mas com o passar do tempo surgem outros sintomas de diferentes formas, como por exemplo uma tosse, uma asma, um eczema ou até uma úlcera na perna. A nossa medicina oficial, em geral, ela não dá importância a tais fenômenos porque ela não considera o indivíduo como um todo. Então, acompanhe esse exemplo super comum. Você pegou seu filho e levou ao pediatra para curar a diarreia. Então, logo aparece um problema de pele, então vocês vão ao dermatologista. E esse problema é resolvido com um corticoide, que vai suprimir a lesão e a doença que estava evoluindo, ela começa a ser interrompida, né? O seu processo externo é interrompido. Então, depois dessa supressão, o seu filho fica com asma. Então, você vai com ele no alergista. E aí você consegue observar que 3 médicos foram envolvidos e cada um deles encarou cada uma dessas doenças como um fato isolado. Cada um desses médicos deu o seu melhor e ofereceu o melhor tratamento, mas a criança sempre permaneceu doente. Porque na realidade o que a gente tem nesse processo era apenas era uma doença lá no início tentando sair, tentando se exteriorizar, e ela acabou sendo impedida pelos remédios. E como eu disse, a homeopatia ela é um estímulo energético na força vital, porque para que as reações do organismo empurrem a doença para fora, né, forcem que ela saia. E isso é tão certo que muitas vezes as pessoas apresentam agravações no início do tratamento, que é justamente uma piora do quadro um pouquinho antes de melhorar. E é por isso que é tão importante você ter uma conversa franca e aberta com seu homeopata, né? Você realmente ter acesso a ele, você confiar totalmente nele e ter acesso ao celular dele, porque muitas vezes a gravação deixa a pessoa muito perdida, sem entender tudo aquilo que está acontecendo, né? Por que tudo aquilo está acontecendo. Então, conversar com o homeopata e ele vai dizer, você tomou tal remédio? Então isso é esperado, ok, vamos aguardar. E sobre isso eu quero muito falar aqui futuramente, porque é muito importante você entender até que ponto as reações que você pode ter são esperadas pelo remédio ou não. Então, querida mamãe, eu espero que essas informações tenham te ajudado a enxergar outras possibilidades quando se trata da saúde, né, da sua saúde e da saúde dos seus filhos. Quando nós nos tratamos com homeopatia, o nosso organismo
ele aprende a reagir, ele se torna muito mais resistente. E outro benefício da homeopatia é que ela não tem sabor e as crianças adoram as bolinhas ou as gotinhas. Eu me lembro nitidamente de uma vez que a minha mãe precisou me amarrar quase, me segurar à força para outra pessoa colocar um remédio lá com sabor na minha boca. Porque desde criança eu sempre tive o pavor de remédios. Então, não que eu não use remédios quando necessário, né? Remédios alopáticos, não sou uma pessoa fechada, mas é que eu nunca gostei realmente de sabores, sempre tive dificuldade com xaropes, ungüentos e coisas assim. Bom, então esse é uma outra vantagem da homeopatia, né? Que não tem sabor para as crianças. E como mães, nós temos também que observar muito, né, que a gente tem que ter ciência de que os nossos filhos, eles estão em constante crescimento e desenvolvimento. Então, vai ter momentos em que a criança pode apresentar um determinado comportamento, como, por exemplo, uma birra ou uma agitação. Ou também a criança pode ficar por muitas horas quietinha, né, sem conversar, sem falar, sem muita ação. E nós precisamos ter a sensibilidade de entender se aquilo é algo relevante, algo que precisa ser tratado, né, com a homeopatia, ou se realmente faz parte da personalidade, da constituição e do processo de maturação da criança. Então, ok, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre essa incrível terapia que é a homeopatia. Lembre-se de se inscrever no canal, de dar um like se você gostou e envie esse vídeo para mais mães que você conhece e que você sabe que precisam tratar os seus filhos de uma forma mais holística. Então, um beijo e muito obrigada. Tchau, tchau!